Passarei a palavra ao senhor Marcos Falcão, presidente do IBRE, que iniciará agora a apresentação. Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do IBRE. Entramos em 2024 para entregar um resultado bem acima do observado em 2023, pois este foi um ano de arrumação da casa. No primeiro TRI de 24, tivemos um lucro líquido de 79 milhões, o que anualizado contava para um resultado de mais de 300 milhões. Entramos no segundo TRI bem animados e em abril e maio entregamos 60 milhões de reais. Aí começaram a vir os efeitos das chuvas do Rio Grande do Sul, algo totalmente inesperado. Em junho, já com a informação das evidências do impacto do Rio Grande do Sul, fizemos as reservas baseadas nas melhores estimativas, né? Tivemos avisos que geraram uma PSL de 150 milhões. E nós constituímos uma IBNR de 107 milhões, totalizando 257 milhões de reserva. Tá? Com isso, nós fechamos o segundo TRI com 65 milhões de reais, sendo que em junho o resultado foi somente 5 milhões de reais. Anualizando os 144 milhões do primeiro semestre, ainda ficamos um pouco abaixo, mas não tão longe, dos 300 milhões de reais que mirávamos no início do ano. No terceiro TRI, devemos ter ainda mais visibilidade do impacto do Rio Grande do Sul, né? E nós reavaliaremos tempestivamente nossas reservas diante dessas evidências. Mas, neste momento, estamos muito confortáveis com o que foi provisionado. Já no IFRS 17, no primeiro TRI, o nosso lucro líquido foi 237 milhões. E no segundo TRI, foi 194 milhões, fechando o primeiro semestre com 431 milhões. Lembrando, versus os 144 milhões do IFRS 4. No próximo slide, reportamos a comparação do resultado de underwriting, que no primeiro semestre foi de 156 milhões, já com os impactos do Rio Grande do Sul, fazendo com que o número do segundo TRI ficasse em 33,7 milhões. No próximo slide, nós mostramos as tendências, né, como o nosso negócio tem se comportado, usando uma visão de mais longo prazo. Eu gosto muito de olhar esse conceito do acumulado em 12 meses, né? Dessa forma, vocês podem observar que o nosso foco é em rentabilidade. Nós só vamos crescer prêmios se os nossos preços forem aceitos. Vocês olham como os prêmios emitidos têm uma tendência de queda, né? Agora começaram a se estabilizar no meio do ano, né? O resultado de underwriting, o seguinte, tem uma tendência de uma subida significativa, né? Acalmado pelo resultado de junho, né? Com o impacto do Rio Grande do Sul, que fica mais ou menos parecido com o resultado do primeiro TRI. Isso, o lucro líquido tem uma tendência bastante crescente e o índice combinado sendo reduzido, quase chegando aí nos 100%. Não é isso? Agora, eu vou passar a palavra para o Daniel Castilho, e ele vai dar mais cor aí sobre os impactos do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco em mais uma apresentação de resultados. Gostaria de fazer mais alguns comentários sobre o evento do Rio Grande do Sul, catástrofe que afetou uma grande parte do estado. Vamos a alguns detalhes do evento. Há exatamente 83 anos, em 1941, ocorre no Rio Grande do Sul, no mês de maio, uma enchente atingindo Porto Alegre e vizinhanças, e as águas atingem 4 metros acima do nível médio. 83 anos depois, em 2024, por coincidência, também no mês de maio, a capital gaúcha, já mais construída e com solos mais permeáveis, é atingida por nova enchente e dessa vez as águas ultrapassam os 5 metros acima da média. Portanto, 1 metro acima das águas do evento anterior. Entre 27 de abril e 2 de maio, a região recebeu 700 milímetros de chuva, o que corresponde a 1/3 da média histórica de todo o ano nessa área. A previsão de transbordo de barragens foi dimensionada para ocorrências
de eventos, um em cada 10 mil anos. A barragem Dona Francisca, por exemplo, assim dimensionada, transbordou. A situação do Rio Grande do Sul tem sido um grande desafio envolvendo toda a equipe de subscrição, sinistro e retrocessões. Vou contar um pouco mais sobre o nosso papel no evento. No próximo slide, enumero algumas das atividades realizadas. Logo no sábado, dia 4 de maio, tivemos nossa primeira reunião interna com o objetivo de analisar de que forma poderíamos apoiar os nossos clientes. Fizemos, então, nosso primeiro dever de casa com o objetivo de identificar nossa exposição. Ligamos para nossos clientes para oferecer nosso apoio e estimar as perdas. Com isso, listamos nossas probabilidades de perda e de recuperação de salvados, além de coberturas de retrocessão. Desde então, monitoramos diariamente os sinistros reportados. Em alguns casos, antecipamos os pagamentos para acidentes. Viajamos até a Europa para falar com os nossos retrocessionários e antecipamos nossas estimativas de sinistros para que eles também pudessem se planejar. A retrocessão é a proteção de um ressegurador. Gostaria de explicar como funciona essa operação. Da mesma forma que um segurador se protege com o resseguro, o ressegurador se protege com a retrocessão. Especificamente para eventos como o Rio Grande do Sul, temos uma proteção de retrocessão com limite de perdas máximo, que é chamado de prioridade para as linhas patrimoniais, habitacional e engenharia. Esse limite já foi atingido, o que quer dizer que o pagamento de novos sinistros avisados será recuperado dos retrocessionários. Temos, portanto, uma ótima proteção para os sinistros de ramos patrimonial, habitacional e engenharia. Para os sinistros remanescentes, que são principalmente nas linhas de autos e riscos diversos, fizemos uma provisão de aproximadamente 107 milhões. Neste segundo trimestre, tivemos, então, aproximadamente 150 milhões em sinistros avisados, líquidos de retrocessão. Reforçamos também nossa provisão para sinistros que ainda não foram avisados em 107 milhões. No total, portanto, tivemos um efeito de sinistro retido de 257 milhões da enchente do Rio Grande do Sul. Na conferência de resultados realizada em maio passado, praticamente na semana das enchentes, tínhamos estimado as perdas entre 80 e 160 milhões, naquele momento com pouca visibilidade das perdas efetivas. Passados 3 meses do ocorrido, temos segurança em afirmar que estamos bem provisionados para potenciais sinistros futuros e temos proteção para ultrapassar esses montantes. No slide seguinte, voltamos para os resultados do segundo trimestre de 2024. Dentro da nossa estratégia de voltar a concentrar negócios no Brasil, podemos observar no primeiro semestre dos anos 22, 23 e 24, a redução dos negócios internacionais de 23 para 22 e depois 16% no primeiro semestre de 2024. Ao mesmo tempo, podemos ver, no mesmo período, incremento de negócios no Brasil de 65% para quase 78%. Assim, continuamos com a estratégia para concentrar 70% dos nossos negócios no Brasil, 20% na América Latina e 10% para as demais exposições internacionais. Notem que nosso percentual de prêmios na América Latina ainda está baixo, uma vez que as renovações desses negócios só vão ocorrer no terceiro trimestre, uma vez que a maior parte dos clientes latino-americanos renovam seus negócios em 1º de julho. No primeiro semestre de 2024, crescemos 12% no Brasil e decrescemos 35% no exterior. Isso equivale ao segundo trimestre de 2024, um crescimento de prêmios no mercado principal, que é o Brasil, de 18% na região, enquanto no exterior temos ainda uma diminuição de 36%, quando comparamos com o segundo trimestre de 2023, principalmente pela diminuição de uma carteira de vida e rural internacional. No volume de prêmios total, crescemos 3%, lembrando que nosso foco é, antes do crescimento do prêmio, a rentabilidade do negócio. No próximo slide, vamos tratar do histórico de nossa sinistralidade. Em nossa atividade, a sinistralidade é um fator de maior relevância para atingirmos os resultados esperados. Neste slide, podemos observar a redução do índice de sinistralidade de 77% no primeiro TRI de 2023 para 65% no segundo TRI de 2024, mesmo considerando os 257 milhões de sinistros reservados para o Rio Grande do Sul.
Excluindo o Rio Grande do Sul, a nossa sinistralidade seria de 40%. Vale a pena lembrar que a sinistralidade de uma seguradora é a resultante dos contratos firmados nos períodos anteriores. Ela depende fundamentalmente dos processos de avaliação do risco no momento em que são apresentados, assim como da sua adequada precificação. No próximo execução do índice combinado, que no segundo trimestre de 2024 se reduz em 1,5 pontos percentuais. Lembramos que o índice combinado é o índice que demonstra a saúde da subscrição. Esse índice traz o efeito de anos anteriores. A redução desse índice nos indica que estamos no caminho certo. Podemos observar os principais componentes do índice combinado, que são a sinistralidade e o comissionamento. Apesar da catástrofe do Rio Grande do Sul, nosso índice combinado se reduz de 109% no primeiro semestre de 2023 para 102% no mesmo período de 2024. A sinistralidade, como já falamos, continua sua tendência de queda em relação aos períodos anteriores. Nesse próximo slide, apresentamos os indicadores-chave da carteira de vida e não vida separadamente. Podemos observar que a carteira de vida tem sido mais volátil, principalmente pelo comissionamento de uma conta importante que encerramos em junho. Quando olhamos a carteira de não vida, verificamos que ela se apresenta bem mais estável, chegando ao índice combinado de 99%, apesar dos eventos do Rio Grande do Sul. Agora volto a palavra ao Falcão para tratar dos itens financeiros. Obrigado, Daniel. Bom, nesse próximo slide, nós apresentamos as despesas administrativas da companhia de uma forma um pouco diferente do que a gente vinha apresentando, né? O que eu gostaria de convidá-los é comparar a despesa do primeiro semestre, tirando a depreciação e contingência. Desse modo, a gente estaria comparando 131 milhões no primeiro semestre de 23 contra 128 milhões no primeiro semestre de 24. Então, as despesas discricionárias da companhia tiveram uma redução de 3 milhões de reais, fora a inflação, né? Então, uma outra forma que eu estou gostando de olhar é olhar as despesas correntes mais pessoal sobre prêmio, que está um percentual de DA, né, já na casa aí de 6,4% no segundo trimestre de 24, né? Então, a nossa meta é olhar essas despesas que a gente pode administrar, né, e procurar ter a menor DA possível, que vai dar muita competitividade. Mas isso a gente alcança também com crescimento de prêmio saudável. No próximo slide, trazemos a evolução das provisões técnicas de sinistros, né? O IBNR e PSL, né? Em relação ao prêmio ganho, né? Vocês podem ver que é um indicador bastante confortável em uma bela evolução, tá? E no próximo slide, a gente analisa também o float, né? Que é aquele indicador, né, o famoso indicador usado no mercado internacional, onde a gente olha o volume de reservas que a gente aplica para ter o resultado financeiro. E vocês podem olhar aqui, tem uma grande evolução, né, também desde 2020 até agora. Agora eu passo a palavra para o Paulinho Vale, que é o nosso presidente da Asset, que vai falar sobre a nossa carteira de investimentos e resultado financeiro. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos. Fechamos o segundo trimestre de 24 com resultado financeiro e patrimonial de 166 milhões, acima dos 142 milhões registrados no primeiro trimestre de 24 e também superior ao resultado do segundo trimestre de 23 de 94,7 milhões, apesar de um nível menor de CDI verificado neste trimestre. Quanto aos ativos sob gestão, o volume cresceu para 9,1 bilhões, contra 8,5 bilhões no segundo TRI de 2023. Entretanto, se excluirmos uma diferença temporária de 400 milhões, decorrente de recebimento de recursos de um contrato específico em junho para pagamento em julho, teremos atualmente um volume de ativos financeiros de 8,7 bilhões, que são os que efetivamente fazemos gestão. Obtivemos bons resultados na carteira, especialmente devido a uma posição líquida em dólares na segunda quinzena de junho,
bem como ao bom desempenho do fundo de crédito privado no trimestre. Podemos ver no destaque do gráfico que a variação cambial no segundo trimestre de 24 gerou um resultado positivo de 52 milhões. No próximo slide, verificamos que encerramos junho com 9,1 bilhões em aplicações financeiras, sendo que, como já mencionei anteriormente, 400 milhões já saíram do caixa em julho. A alocação dos recursos, de modo geral, pode ser dividida entre aproximadamente 60% de ativos no Brasil e 40% no exterior, seguindo a composição das nossas obrigações. Desses 60% no Brasil, 36% são títulos públicos pós-fixados, indexados à Selic, ou operações compromissadas. 17% são vinculados à inflação, sendo grande parte utilizada para lastrear as nossas debêntures e o passivo atuarial, além de 6% em créditos privados, indexados a CDI+, em sua maioria, ou inflação. Já os 40% offshore, aproximadamente 20% são títulos soberanos brasileiros, 13% são créditos americanos e canadenses, devido a exigências contratuais, e aproximadamente 6% são time deposits e certificados de depósito em diversas moedas para lastrear as nossas operações. Cabe destacar o baixo risco de crédito, bem como o baixo risco de mercado do portfólio. A nossa carteira é formada majoritariamente por aplicações financeiras onshore, investidas em títulos soberanos com rating AAA, né, AAA, e duration de aproximadamente 1,5 anos, 1 ano e meio. Nossos ativos offshore estão basicamente concentrados em títulos soberanos ou instituições BB, com duration menor que 1 ano. Já neste slide, trazemos o histórico de rentabilidade do nosso ativo. No onshore, separamos a carteira em duas partes. Gestão ativa, com aproximadamente 74% da carteira, que representa 4,1 bi, com rentabilidade aproximada de 102% do CDI no segundo trimestre de 24. E 2, a gestão passiva, com 26% da carteira, no valor de 1,4 bi, composta basicamente por ativos vinculados à inflação, para o lastro citado anteriormente, e outros ativos com menor liquidez. No segundo trimestre de 24, parte da gestão passiva teve seu desempenho prejudicado, apresentando uma rentabilidade de 25% do CDI, em virtude da reavaliação anual da nossa participação no Shopping Maia em Guarulhos, que impactou 6,5 milhões, e pela queda das ações da Enepar em maio, que impactou 7 milhões. Cabe mencionar que esses dois ativos representam menos de 1% do total das nossas reservas. E o ganho com a variação cambial mais do que compensou essas remarcações. Conforme eu mencionei, foram 52 milhões, contra o impacto negativo de 13,5 milhões. Agora volto a palavra para o Falcão. Obrigado, Paulo. Primeiro, eu queria contar a vocês que eu estou falando sobre esse assunto aqui de risco, porque a Thaís Peters, é a nossa diretora de risco, foi mãe recentemente e ela vai se dedicar um pouco à família nesse período e nós vamos ter uma nova diretora de risco, que está sendo anunciada hoje, vi um comunicado ao mercado hoje cedo, chama-se Eduarda Della Rocque. Muitos conhecem ela, a Duda é uma pessoa muito experiente no mercado de risco e já estava na casa com a gente como consultora, ajudando a gente na evolução da área de risk management, e agora vai assumir como diretora da área e já ela vai estar conosco aqui no próximo call. Tá? Em primeiro lugar, nós vamos falar da suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido. Conforme o gráfico superior esquerdo, verificamos que o indicador atingiu 820 milhões, uma elevação de 54% em relação ao registrado no fim do ano passado. Esse efeito significa uma suficiência de 182%. Tal resultado se deve principalmente à queda do capital mínimo requerido. A redução do requerimento de capital na comparação anual, ou seja, segundo TRI de 23 contra o segundo TRI de 24, de 1,4 bilhões para 1 bilhão. Totalizou 464 milhões essa redução. Essa queda se concentrou no requerimento de capital de risco de subscrição, em especial em função da diminuição dos sinistros retidos na média móvel dos últimos 12 meses. Né? As demais parcelas de requerimento de capital permaneceram estáveis no período.
Isso também mostra as melhorias da companhia impactando a necessidade de capital. Prêmios estão menores, precisamos de menos capital, e a sinistralidade está menor, precisamos de menos capital, então a suficiência melhora. É isso? Já no próximo slide, a gente vai olhar o segundo indicador regulatório, que avalia o montante de ativos qualificados pela SUSEP para fazer frente aos nossos compromissos atuariais. O indicador de cobertura de provisões técnicas encerrou o segundo trimestre de 24 com suficiência de 609 milhões. O aumento nesse indicador em relação ao primeiro TRI foi principalmente em função do já anunciado recebimento dos precatórios, né? O que impacta muito positivamente esse indicador, né? Então, em termos regulatórios, estamos muito tranquilos e uma posição muito confortável, com boas perspectivas para frente, né? Nessa sequência, agora, nós temos os slides do IFRS 17, né? A gente pode observar um lucro líquido de 194 milhões no segundo trimestre, contra um prejuízo de 37 milhões no segundo trimestre de 23. No trimestre, observamos um aumento da receita no valor de 57 milhões, em virtude da maior emissão de prêmios, nos segmentos patrimonial e vida. As despesas com resseguros aumentaram 572 milhões, em função principalmente dos sinistros do Rio Grande do Sul. Vale destacar que a companhia possui retrocessão para a maior parte desses sinistros, como o Daniel já mostrou anteriormente. Por isso, é possível observar uma variação do resultado líquido com contratos de retrocessão no valor de 765 milhões. Por fim, o resultado financeiro teve aumento de 136 milhões, impactada principalmente pela variação cambial do trimestre, como o Paulo Vale acabou de falar. Reitero também que a gestão da empresa continua sendo com base na metodologia do IFRS 4, que é a metodologia adotada pelo nosso órgão regulador setorial, a SUSEP, né? Então, lembrando que o IFRS 17 diferencia muito do IFRS 4, uma nova metodologia, e nós vamos acompanhando aí, reportando a cada trimestre. Eu acho que até o fim do ano vai estar todo mundo mais confortável com esses números, né? No próximo slide, queria basicamente mostrar um slide do tema de ASG, e eu acho que tem dois destaques importantes aqui no IRB, né, que a gente gosta que a gente se orgulha. Primeiro é que a gente conduz um programa de jovem aprendiz há mais de 20 anos, né, e a gente foca na contratação de jovens entre 16 e 20 anos em situação de vulnerabilidade social. Nos últimos 10 anos, em torno de 100 jovens vivenciaram a primeira experiência profissional no IRB. O programa conta hoje com 10 jovens, tem entre 16 e 20 anos. 71% são mulheres, 90% não brancos. O outro programa que nos orgulha muito é um programa de inclusão da pessoa com deficiência, o programa PCD. O IRB possui esse programa voltado para pessoas com deficiência auditiva. O programa conta hoje com 10 pessoas em posições de níveis hierárquicos distintos em diversas áreas. Temos uma empresa que nos assessora com intérprete de Libra nas reuniões. Já temos vários funcionários nossos que já também falam em Libras, né? Cada trimestre, esse grupo tem encontro com várias pessoas, trabalhamos também vários temas de interesse corporativo. É sempre uma alegria ter essas pessoas entre nós aqui, sendo desenvolvidas e naturalmente tratadas na casa. Para finalizar, eu queria só mostrar um pouquinho dos próximos eventos que vão acontecer, né? Então, esse slide, a gente divulgou em junho agora o relatório de sustentabilidade. Em junho, a gente já fez o kickoff do nosso orçamento depois de renovar os contratos internacionais. Nós fomos premiados aí pelo Great Place to Work, uma das 50 melhores empresas para se trabalhar, né, na categoria de médio porte no Rio de Janeiro, e estamos hoje divulgando os resultados. Acho que os próximos eventos relevantes do semestre, em outubro a gente vai renovar os contratos de retrocessão, né? Vai ser um trabalho intenso depois das chuvas do Rio Grande do Sul. Em novembro a gente está aqui junto de novo no dia 12 para divulgar os resultados do terceiro TRI, e no início de dezembro a gente pretende fazer um Investor Day que vai clarear bastante todos os eventos do Rio Grande do Sul, que aconteceu o impacto do IRB, e a gente vai ter uma visibilidade para o ano de 2025. Né? Com isso, podemos abrir para a sessão de perguntas e respostas, e agradeço a todos. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas.
Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Ricardo, analista sell-side do BTG Pactual. Ricardo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Ricardo, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal, e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho três aqui do meu lado. A gente viu outro trimestre de crescimento forte, né, nos prêmios do Brasil. E olhando para frente, né, você tem o Plano Safra, que saiu recentemente, mostrando um bom crescimento e pode ajudar, né, nos prêmios de rural. E pelo que a gente sabe, a EB está voltando a ganhar share com a parceria, né, da Brasil Seg, né, pelo BB Seguridade. Se combinar tudo isso com os prêmios internacionais ficando cada vez menos relevante, a gente tem a expectativa, né, de uma aceleração de crescimento de prêmios nos próximos trimestres. Eu queria checar com vocês se isso faz sentido, né, o que pode ser um patamar razoável de crescimento dos prêmios, né, no segundo semestre ou no ano que vem. E para minha segunda pergunta, quando eu olho a sinistralidade de vocês purgando, né, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, ela ficou num patamar bem mais baixo, né, de uns 40%. Então, eu queria entender se esse é um patamar recorrente e o que explica essa queda, né, que a gente viu. E por fim, né, é muito comum a gente ver no setor de seguros que quando tem um sinistro bem relevante que acontece, o interesse pelo produto aumenta. Então, eu queria entender se também isso é verdade para o resseguro, né? Se após as enchentes que a gente viu no Rio Grande do Sul, tendo um impacto relevante de sinistro, se o interesse pelo produto de resseguro aumentou, nesses últimos meses. Obrigado. Ricardo, Falcão, bom dia, tudo bem? Oi, Eu Falcão, vou, tudo e você? tudo. Eu vou começar, depois eu passo para o Castilho, tá? Eu acho que essa questão uma questão geral do que você falou, a nossa cabeça aqui, a gente não tem ansiedade de crescer prêmio, tá? A nossa ansiedade é, na realidade, a disciplina de manter a nossa política de precificação. E a gente acredita que, inicialmente, quando há um aumento de preço, as pessoas resistem ao aumento de preço. Tá? Então, a elasticidade de preço ela é decrescente, ela começa muito alta nesse momento que a gente está, por isso que a gente não tem crescido muito prêmio, crescemos geografia, que o Daniel vai explicar melhor, mas o que a gente encontra é uma elasticidade de preço. A BB Seguridade também teve esse problema no agro, quando ela subiu os preços no agro decorrente dos eventos passados, né? Toda a reprecificação do ano passado. E a produção dela, como ela reportou, e o mercado todo viu, ela sofreu um pouco, né, com essa elasticidade. O que a gente acredita, pela experiência internacional e conversando com os nossos peers internacionais, é que essa elasticidade de preço é decrescente. Então, a gente espera que os nossos preços sejam melhores aceitos indo para frente. A velocidade que isso acontece, Ricardo, a gente não sabe. Tá? Agora, de novo, a gente não vai privilegiar crescimento de prêmio se tiver que baixar preço. A gente não baixa preço de forma nenhuma. Eu acho que isso é muito importante deixar isso claro. Tá? Passar para o Daniel agora, que ele fala das questões mais do business aí com você. Ricardo, sobre preço também, a gente estava passando por um período que a gente já se questionava se o mercado duro, o hard market, ia continuar ou não, tá? O Rio Grande do Sul demonstrou que muita gente não tinha cobertura e demonstrou muita demanda de cobertura para eventos semelhantes catastróficos. Com isso, a gente acredita que o mercado duro se mantém, mas como o Falcão bem falou, a gente só vai continuar desenvolvendo negócios se houver rentabilidade. Não é o nosso objetivo aumentar o prêmio
sacrificando a rentabilidade. Quanto à sua pergunta sobre sinistralidade, 40%, perguntando se é recorrente ou não, e aí você fez a conta, imagino, excluindo o Rio Grande do Sul, que é correta, esse 40% é resultado de uma sinistralidade esse ano muito boa, muito positiva. O nosso agro está rodando muito bem, o nosso patrimonial está rodando também muito bem. É, ela é muito baixa, está muito baixa. A gente não espera que não é sinistralidade normal, a gente não espera que a sinistralidade continue nesse patamar de 40%. Quanto ao interesse pelo produto, que é a sua terceira pergunta, sem dúvida nenhuma, eventos como o evento catastrófico do Rio Grande do Sul gera muitas oportunidades. Ele vai permitir que a gente faça muitas mudanças nas condições, como, por exemplo, voltar a ter limite por evento, que é uma condição que não existia antes no Brasil, por não ser um país, não era um país de natureza catastrófica, então a gente deve passar a mudar condições e tudo isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar muitas oportunidades para a gente. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente diz que talvez 5 a 10% da perda econômica estava coberta. Imagina o espaço enorme de oportunidades que existe aí para a gente continuar desenvolvendo o nosso negócio. Espero ter respondido a sua pergunta, Ricardo. Então, super claro, pessoal. Muito obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Daniel Vaz, analista sell-side do Safra. Daniel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Daniel, pode prosseguir, por favor? Bom dia Falcão, bom dia Castilho, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas do meu lado também. A primeira, referente ao IBNR que vocês fizeram aí de provisão de 107 milhões. Queria tentar ver assim, o que vocês têm visto, né, nesse 1 mês e meio já que a gente tem do Q3, o quanto que essa provisão ela vai ser suficiente para você ver os sinistros, né, que você vai liquidar, né, observando essa provisão que você já fez, o que você pode comentar com a gente, né, se você vai ter alguma coisa adicional aí no Q3, essa é a primeira pergunta. E a segunda é na janela de renovação de mediano, né? Eu queria entender com vocês como que foi, assim, esse pricing, o repricing, na verdade, né, na renovação, o que vocês têm percebido. A gente ouviu, né, o Falcão falando de elasticidade de preço decrescente, então, assim, queria tentar entender o que pode ser considerado, né, assim, para um horizonte de 12 a 18 meses de crescimento de prêmio aqui, porque se a gente fala, né, assim, de um pricing que vocês estão colocando um pouco maior, né, vocês têm o combined ratio target aí, se eu não me engano, você pode reconfirmar isso de 95%. O que vocês têm encontrado de dificuldade, né, nessa renegociação? O que a gente pode esperar para 2025, assim, tentando nós analistas aqui colocar como premissa de modelo para crescimento de prêmio? Obrigado. Daniel, tudo bem? Bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou responder a primeira e depois a mais difícil eu passo para o Castilho, tá? Então, o IBNR de 107 milhões, que a gente começa o TRI, a nossa visibilidade, que você perguntou do Q3 aí, no mês de julho, ele já, pelas evidências que nós temos, ele foi mais que suficiente. Em agosto está muito cedo ainda para a gente ter alguma coisa. A gente acredita que está bem provisionado, mas a gente, obviamente, se vier algum evento que aconteça ainda no mês de agosto ou em setembro, a gente não vai hesitar em aumentar a provisão se necessário. O que eu acho importante entender é que a gente considera que já aconteceu mais ou menos, pelo menos 70% do impacto do Rio Grande do Sul. Se tiver alguma coisa que seja no Q3 e no Q4. Esses 30% tem gente aqui dentro da casa que acha que é menor ainda, né? Eu estou sendo aqui conservador. Então, acho que a gente, Daniel, com a nossa visibilidade hoje, estamos bem provisionados, mas tenha certeza que se acontecer mais evidências, a gente tempestivamente fará provisões, tá? Mas o grande impacto já aconteceu. Passo para o Daniel aqui. Daniel, é o Daniel Castilho aqui falando. Como você sabe, e como a gente tem repetido muitas vezes, é a nossa estratégia ter 70% de negócios no Brasil, 20% na América Latina e 10% no resto de outros mercados. A América Latina é de muito interesse para a gente, e no ano passado a gente praticamente se concentrou em mapear oportunidades na América Latina.
O negócio da América Latina se renova principalmente no mês de julho e depois tem alguma coisa que se renova em setembro e outubro, mas a maior parte é no mês de julho. Nesse mês de julho passado, nós fizemos muitas cotações daqueles negócios que nós tínhamos mapeado no ano passado. E essa renovação foi muito bem. A gente não só renovou, como conseguimos fazer novos negócios, tanto em contratos como em facultativos. É importante dizer que o nosso objetivo na América Latina é também sermos líderes desse mercado. Como o Falcão falou logo no início, se repete a mesma história para a América Latina, que a gente só vai fazer negócios na América Latina sempre e quando a gente entenda a exposição e consiga cobrar o preço para chegar àquela rentabilidade que a gente deseja. Espero que eu tenha respondido as suas perguntas, Daniel. Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado e parabéns de novo. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Gabriel Guzan, analista sell-side do Citi. Gabriel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Gabriel, pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Só para entender um pouquinho melhor assim do impacto do Rio Grande do Sul no segundo trimestre e tentar extrapolar isso um pouquinho para o terceiro. Vocês mencionaram algumas vezes esse 70%. Isso significa que vocês já receberam 70% dos avisos ou que o que vocês receberam e já provisionaram como PSL, mais o IBNR, deve ser 70% desse aviso total. E aí, ainda nesse tópico, a questão da retrocessão que vocês devem ter a receber. Esse efeito já foi contabilizado no TRI, ele reduz esses 257 milhões das duas provisões feitas. Então, se vocês puderem entrar um pouquinho mais no detalhe para a gente entender o que aconteceu no segundo trimestre, agradeço. Gabriel, bom dia. Falcão, tudo bem? Seguinte, 70%, eu estou sendo conservador, tá? Aqui tem uma discussão interna, quer dizer, isso aí é de acordo, esse número a gente deu baseado na visibilidade total do evento. Isso aí simplesmente é um educated guess, né, que a gente chama. Então 70% pode ser conservador, eu faria as contas com ele, mas tem pessoas na casa aqui que acham que já aconteceu 80%. Então, a briga é entre esse range aí, 70%, 80% já aconteceu. Tudo que a gente reportou de PSL e BNR é líquido de retro, tá? Então, a retro já está contabilizada, tá? Não tem nada mais a fazer. E a gente entrou, quer dizer, de novo, entramos no terceiro TRI com 106 bilhões de BNR. Como eu respondi ao Daniel anteriormente, a gente acha que isso está bem provisionado, com a visibilidade que a gente já tem agora, julho completo e um pedacinho de agosto. A gente não acha que, nesse momento, a gente não tem nenhuma razão para querer fazer mais provisões. E só para esclarecer Gabriel, um pouquinho normalmente, mais... Desculpa, pode seguir, deixa eu Cristiano. acrescentar aqui o Daniel Castilho novamente. Eventos semelhantes, catastróficos, como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, normalmente o grande é comunicado imediatamente. Tá? Então, o que pode haver é uma pequena quantidade de sinistros de um tamanho não considerável que está já reservado. Tá? Esses 106 milhões foram exatamente visando cobrir esses sinistros. Se tiver alguma coisa na área de patrimoniais, nós estamos devidamente protegidos e aí vai diretamente para os retrocessionários. Perfeito, ficou claríssimo agora. Se eu puder mudar um pouquinho o assunto, né? A gente viu o prêmio emitindo caindo no trimestre, obviamente, o Castilho já comentou depois sobre a janela de renovação, que foi positiva, e a gente viu também o prêmio retido, talvez um pouquinho melhor aí no ano contando, mas perto de 1 bi, que ainda não é assim um número tão forte. A gente estava esperando que isso acelerasse para 1,1, 1,2, 1,3 ao longo dos trimestres. Eu queria juntar um pouco esse ponto com a questão de capital, que a gente vê vocês agora com uma suficiência um pouco maior, tanto olhando o lado de capital quanto em cobertura de provisões. E queria juntar esses assuntos todos. A gente pode ver, com todas essas melhoras aí, uma aceleração mais forte, tanto em prêmios emitidos, quanto principalmente nos retidos aí para os próximos trimestres? Gabriel,
O que eu acho é o seguinte, a gente, quer dizer, nós gostaríamos muito de crescer prêmios, mas a gente vai manter o preço. Ou seja, o nosso resseguro tem que ser comprado, a gente não vai baixar preço para vender. Então, eu esperava que o prêmio tivesse crescido mais, mas o mercado se comportou, de novo, com a elasticidade de preço maior do que eu esperava. Eu acho só que ela é decrescente. Infelizmente, eu não tenho uma coisa mais específica para dizer que isso, só que a gente vai manter a rentabilidade e realmente projetar prêmio, a gente também errou aqui na casa, tá? Erramos no orçamento do prêmio e o nosso prêmio está abaixo do orçamento também. Então, eu acho que estamos juntos, tá? E estamos buscando crescer prêmio e que as pessoas se acostumem com os preços. Perfeito, muito obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Eduardo Nicho, analista sell-side do Genial Investimentos. Eduardo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Eduardo, pode prosseguir, por favor. Bom dia, estão me ouvindo? Alô? Oi, oi. Bom dia. Bom Bom dia, estão dia, me bom ouvindo? dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Desculpa que eu me bom distraí dia. aqui. Desculpa, bom dia. Bom dia, Falcão, Castilho, Vale. Eu queria voltar ao ponto dos sinistros do Rio Grande do Sul, que acho que é um ponto importante ali para olhar para o segundo semestre, né? Os 257 milhões que vocês provisionaram, agora provavelmente a maior parte dele em junho, eles se falam com o soft guidance que vocês deram do impacto no primeiro tri, né, de 180 milhões de impacto líquido, né, a faixa alta dele. Então, ou seja, assim, vocês estão provavelmente ali no limite máximo ali de provisionamento, né, e dentro das expectativas de vocês. Ou seja, o segundo semestre provavelmente vai ter pouca variação do que você já provisionou. Eu queria saber se essa é a expectativa de vocês. Acho que vocês já mencionaram mais ou menos isso, mas mais uma vez só para confirmar isso. E voltando à outra pergunta também anterior, é, do que seria uma sinistralidade mais normalizada, né? Vocês mencionaram ali, tirando o Rio Grande do Sul, seria na faixa de 40%, 50%, mas estaria muito bom para esse patamar agora. Se vocês pudessem mencionar ali o que vocês esperariam de uma sinistralidade um pouco mais normalizada. E aí a minha segunda pergunta em relação às comissões, né? Vocês tiveram enfim, finalização desse contrato que vinha agredindo ali o índice de comissionamento mais por uma questão de antecipação, né? Que estava rodando a uns 30%, enquanto seu run rate, né, sem isso, era 22%. Eu queria saber se já no terceiro ou quarto tri, a gente vai ver uma volta desses 20 para o patamar de 22%, e se essa volta vai ser gradual ou vai ser já no terceiro tri, a gente vai ver um impacto maior. Obrigado. Eduardo, obrigado pelas tuas perguntas. Eu vou começar numa ordem ao contrário e depois o Daniel me ajuda aqui. Primeiro, o comissionamento. Comissionamento rápido, volta realmente como você espera. É exatamente isso. Então, com o cancelamento desse contrato, esse número vai ficar estabilizado, quer dizer, vai ficar estabilizado. Ele vai voltar para os patamares de 22%, 20 e 22%, como você falou. Tá? A outra pergunta tua dos sinistros, desculpa, do provisionamento do Rio Grande do Sul, o que eu acho importante se notar que tem uma compensação, a gente tem uma compensação de resultado justamente da rentabilidade dos outros ramos na nossa carteira. Ou seja, essa sinistralidade baixa deu uma rentabilidade maior. Isso também ajudou o resultado o impacto do Rio Grande do Sul no segundo tri. Tá? Então, eu acho que não pode desprezar isso. Eu acho que está, de novo, eu já falei algumas vezes aqui hoje, a gente realmente, quando a gente deu aquele guidance do Rio Grande do Sul no call passado, o call foi 15 de maio, se eu não me lembro, se eu não me engano. E o evento tinha 10 dias. Então, realmente, eu acho que a gente foi valente no guidance e o guidance realmente chegou na faixa de cima, a gente não tinha nenhuma visibilidade, mas não fugiu muito disso, né? E a gente está, nesse momento, com as evidências que a gente tem, a gente continua muito tranquilo
não só com as nossas provisões para encarar aí o que falta da metade do terceiro tri e ir até o fim do ano com isso, né? Vamos ver se continua assim as evidências. Deixa o Daniel falar da parte de sinistralidade. Quanto à sinistralidade, nós estamos fora o Rio Grande do Sul com uma sinistralidade em torno de 40%, Eduardo, mas ela é totalmente atípica, ela é muito melhor do que a gente esperava. Isso nos ajudou muito no Rio Grande do Sul, mas a gente está rodando um ano com o agro com resultados muito bons e um ano com o patrimonial com resultados muito bons. Então, esse 40%, se você me perguntasse o que eu esperava, eu esperaria em torno de 60% de sinistralidade, seria aceitável e ainda gerando lucratividade, tá? Quanto ao 257, que você perguntou, ele é líquido de retrocessões, né? Então, como é que funciona? Nós temos uma proteção muito boa para a parte patrimonial, habitacional, industrial, comercial, que funciona como uma franquia, então até aquela franquia nós pagamos e acima disso vai para o retrocessionário. Então, quanto ao patrimonial, estamos muito bem cobertos, qualquer novo sinistro que aparecer, ele vai para a retrocessão. E depois temos aquela outra parte que não tem cobertura, que é o RD Automóveis, que é exatamente a área onde a gente gerou essa provisão de mais 106 milhões. Então, consideramos que estamos muito bem protegidos para qualquer desenvolvimento futuro. Perfeito, super claro e parabéns pelos resultados. Várias perguntas chegaram aqui por mensagem. Eu vou fazer o que eu tenho feito nos calls passados, de fazer um pupurri aqui, tentar responder a todas essas perguntas aqui, bate-pronto, tá? E, bom, a primeira pergunta sobre dividendos, acho que é uma pergunta recorrente. Primeiro, para ficar esclarecido, nossos dividendos a gente usa como a metodologia contábil o IFRS 4, tá? Dentro do IFRS 4, o nosso número de prejuízo acumulado, ainda no IFRS 4, em junho, é de 245 milhões. Então, para a gente começar a pagar dividendo, a gente precisa ter lucro acumulado, não prejuízo acumulado. Então, quando esse número começar a ficar positivo, aí sim a gente pode pagar dividendo. Eu não acredito que isso aconteça antes do início do ano que vem. Então, provavelmente, entre o segundo tri, terceiro tri do ano que vem, a gente deve ter esse número positivo. Essa é a nossa expectativa, né? Outra pergunta é sobre retro. Eu acho que a gente já falou aqui em outros comentários aqui que a renovação das retros vai ser um desafio agora em outubro, porque é dos eventos catastróficos, e nós estamos empenhados aqui em fazer o melhor possível. Mas, dado que o Brasil agora passa a estar num radar de eventos climáticos, dado esse, eu acho que os retrocessionários vão querer precificar isso. A gente não tem visibilidade e acho que no próximo call a gente já vai ter mais visibilidade disso, né? Tem uma pergunta sobre M&A, se a gente não vê a possibilidade de fazer M&A. Obviamente, sim, eu acho que agora a gente já está com capital mais folgado e também a gente tem prejuízo, um prejuízo fiscal acumulado que a gente pode, que é benéfico fazer M&A. Então, a gente tem olhado as oportunidades e estamos continuando olhando e vamos intensificar essa busca. Pergunta muito boa, né? Os prêmios internacionais, o Daniel já respondeu, América Latina e Brasil, nós somos líderes, é a região que a gente mais entende, e quando a gente vai para fora, a gente segue os parceiros que nós lideramos aqui na nossa região. Então, acho que agora a gente, de novo, não mudamos nada, absolutamente nada, em relação a ter 70% no Brasil, 20% na América Latina, que a gente não atingiu ainda, e 10% nos outros mercados, né? Tem uma pergunta sobre LRS. A gente criou aí uma SSPE, que é a Andrina. Esse mercado é um mercado que não começou ainda, é um mercado muito incipiente, é uma inovação. Nós estamos aí cozinhando aqui para ver se nós emitimos ainda esse ano a primeira LRS, mas nada garante que a gente vá conseguir, não depende só de nós.
mas o mercado não vai ter ainda impacto nos nossos números. Simplesmente um grande instrumento que a gente acredita muito, mas é uma coisa que vai se maturar nos próximos anos, né? Não é uma coisa de meses, tá? Outra pergunta da Voe PES, eu acho que era importante falar sobre isso. Nós, obviamente, qualquer sinistro significativo que acontece no Brasil, nós estamos envolvidos, dada a nossa presença no mercado, e a Voe PES a gente já provisionou 14 milhões de reais agora, né, no terceiro TRI, que cobre responsabilidade civil mais caro, porque a gente tinha uma participação de 5% no painel de resseguradores desse contrato, né? Tem duas perguntas muito simpáticas aqui sobre a cultura de seguros. A gente realmente, nosso trabalho aqui é bastante interessante, o propósito de proteger a sociedade é bastante interessante, só que tem esse lado frustrante da gente olhar um evento como o Rio Grande do Sul e ter 10% da importância da perda econômica, no máximo é uma importância segurada. E é muito pequeno para o Brasil. Infelizmente, a nossa sociedade não enxerga o seguro na sua cesta de consumo como um produto fundamental e o que a gente puder fazer para... A gente busca muito participar de fóruns, debates e divulgar material e junto com outras seguradoras, que isso permeie no Brasil. A gente tem encontrado no governo um apoio enorme para divulgar essa cultura e eu espero que a gente melhore nesse trabalho. Em seguida, uma pergunta sobre Brasília. Vem muito junto com essa cultura de seguros. A gente tem trabalhado muito junto ao governo federal, estadual e municipal para tentar buscar programas de proteção da sociedade, né, que pode ser basicamente gestão de risco, ou pode ser também produtos interessantes que a gente proteja a população. É muito barato a gente proteger, gerir risco com a mentalidade de seguro, muito mais barato do que assistencialismo. Então, eu acho que é fundamental que a gente também tenha sucesso nisso. A gente começou o escritório em Brasília em janeiro, é muito intenso o trabalho lá, mas são só 8 meses de trabalho agora e a gente está acelerando para ver se no ano que vem a gente entrega algo significativo. Com isso, eu encerro aqui as respostas. Resultado financeiro. Tá. Surgiu uma agora sobre resultado financeiro. O trimestre foi nós tivemos aqui no resultado, você tem uma pergunta sobre sobre o ganho da variação cambial que a gente teve no semestre. A gente faz apostas, a gente tem aqui uma carteira de casamento de ativo e passivo e tem uma carteira direcional. E a gente fez essa aposta na carteira direcional e deu certo no último tri. Não é uma coisa que a gente faça habitualmente, mas pontualmente, oportunisticamente. A gente anda, Paulo Vale faz uma gestão aqui bastante conservadora e a gente tem visto como é que a gente faz para gerar mais alfa na nossa carteira. Seria bom só fazer um comentário. Realmente, a gente teve um resultado positivo de 52 milhões no trimestre, sendo 29 milhões no mês de junho. O que houve no mês de junho, né? Eu acho que já está claro que a gente faz uma aplicação de acordo com nossos passivos. A gente trabalha com mais de 50 moedas aqui no IRB. Esse passivo é registrado pela moeda original e a gente faz investimento em time deposit e certificado de depósito com o objetivo de neutralizar a variação cambial. Em junho foi o mês que teve uma depreciação mais forte do real, foi de 6,05, e os vencimentos desses time deposits, geralmente eles são de 3 meses. Então, os vencimentos ocorridos ao longo do mês de junho, a gente optou por rolar esse vencimento paulatinamente ao longo do mês, e com isso a gente se beneficiou dessa depreciação do real, né, conforme eu falei, um resultado de 29 milhões, mas já zeramos essa posição em julho, voltamos para a neutralidade. Então, a pergunta que se espera um efeito inverso em julho, eu diria que não, porque a gente já está bem neutralizado nossas posições nas diversas moedas.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2024 do IBRE está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham todos um bom dia. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.